A gente sempre quer o melhor para nossa família, não é mesmo? Os melhores alimentos, os mais saudáveis. Há quem não abra mão dos alimentos orgânicos, aqueles sem agrotóxicos. E em Santos tem uma feira especial para a venda desses produtos e nós fomos lá conhecer. Uma feirinha com produtos bem vistosos. Seria como tantas outras, se essas frutas, legumes e verduras não tivessem algo em comum. Tudo vendido aqui é orgânico, ou seja, 100% natural, do começo ao fim. Na aparência, tudo muito parecido com o que a gente encontra nas feiras livres e também nos mercados. A principal diferença está aonde não se pode ver a olho nu. A produção desses alimentos orgânicos não usa agrotóxicos e nem qualquer produto que possa prejudicar a vida do consumidor. Segundo a organizadora da feirinha, o fato de evitar produtos químicos nos alimentos beneficia muito mais do que só quem está comprando. Nós mesmos começamos a consumir o produto por conta da maternidade, nós temos filhos e aí a gente despertou a consciência para a importância e a diferença para o organismo e num contexto também de sustentabilidade, né? E a gente então resolveu consumir e resolveu se unir para trazer esses produtos aqui para a Baixada. A Carol é uma das pessoas que resolveu mudar o tipo de alimento que vai para a mesa. Eu tento proporcionar uma alimentação mais saudável, que seja mais rica em nutrientes. Então a gente está buscando, já faz uns 2 anos que a gente tem buscado os alimentos orgânicos e aí a gente encontrou aqui que é pertinho de casa, então fica bem prático. Toda essa forma saudável de ser tem um preço. O alface orgânico, por exemplo, pode ser encontrado a pouco mais de R$4. O preço de uma caixa de morangos orgânicos equivale a 3 dos produzidos com agrotóxico. Custo mais alto que, para a Nina, é investimento certo em saúde. Você investe, é mais caro, mas tem uma coisa de prevenção. Então, na verdade, você vai ter menos doença. E para conhecer então um pouco mais a alimentação orgânica, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Mariana Imbeloni. Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. Que Queria que você começasse falando para a gente o que é um alimento orgânico. Bom, um alimento orgânico é aquele que não utiliza nenhuma parte do processo, nenhuma técnica que vá usar o agrotóxico ou qualquer outro produto químico nesse processo. Então, ele visa, com isso, melhorar a qualidade do alimento para o consumo. E ele faz bem? Como que é? Quais as Faz. vantagens de você se alimentar com esse tipo de legumes e verduras? Já existem alguns estudos publicados que melhora muito mais a saúde na questão de que você evita algumas doenças que podem ser provocadas por esses agrotóxicos que estão nos alimentos. Quais as doenças, doutora, que podem Então, ser por exemplo, provocadas? mal de Parkinson, às vezes uma simples rinite, tá? Então, alguns alimentos, como o caso de depressão, doenças imunodepressivas também, porque afeta, dependendo do produto químico. E isso é muito, não é tão assim específico, porque depende dos hábitos alimentares, né, da população, do local que vai incidir, qual foi o agrotóxico, o produto químico que foi utilizado, as quantidades que são utilizadas e aí quanto você consome. Então, isso é que faz a diferença do que pode ser desenvolvido, mas existem sim estudos com já algumas patologias colocadas que se desenvolvem pelo uso excessivo, né, um uso que quer dizer todos os dias, de rotina, desses alimentos que contêm muitos produtos químicos. E tem como tirar? Porque ele é mais barato, né? O alimento com alimento, agrotóxico, então, né? o Tem como alimento- tirar uma forma de lavar a verdura, uma forma que você consiga pelo menos diminuir? Pela água você consegue tirar aquilo que está, a maior parte do que está ali na casca. Porém, a gente sabe que ele incorpora também na estrutura do alimento. Então, tem alguns alimentos, né, que encabeçam aí uma lista da Anvisa, por exemplo, que contém na sua composição mais agrotóxico, mais produto químico. Só que se a gente for parar para analisar, né, o que seria mais barato? Eu comprar um alimento que ele é mais barato, só que ele polui o ambiente, ele causa uma certa exclusão, porque eu não consigo comprar um alimento orgânico, ele prejudica o sistema, o biossistema. Então, qual será a vantagem, né? Será que, de repente, se a gente conseguir consumir um pouco mais desses alimentos... Né? Exatamente, porque hoje ele não é feito em larga escala. Então, por isso que o maior problema, a maior desvantagem do orgânico hoje seria o preço. Sim. Então, se a gente conseguir entre um ou outro alimento e incorporando os alimentos orgânicos, hortifrutis em geral, a gente consegue com isso ir barateando. A tendência é baratear. Só que a gente precisa dar o primeiro passo para poder fazer a mudança. Mas o orgânico é muito mais caro, não?
Tem uma ideia de diferença? Depende, né? Isso é muito variável, porque a gente tem a questão também da safra, Sim. né? Então, dependendo da safra, isso também barateia. Ele é um pouco mais caro por ser feito numa escala menor. Porque o uso do agrotóxico faz com que você consiga ter, né? Ele cresce mais, Ele cresce, ele desenvolve mais, só que ele também aumenta o teor de água do alimento. Então, quando ele aumenta o teor de água, ele deixa ele mais perecível, ele estraga mais rápido em detrimento do alimento que é o orgânico. Entendeu? Então, assim, as vantagens são inúmeras. É para a saúde, você está pensando na questão do meio ambiente, né? Porque o que você está preservando? Água, solos, né? Porque você todo tira... contexto, né? Não é só para a saúde também, não né? é só a saúde, tudo. não é só o alimento. O uso excessivo de agrotóxico, de produto químico, você perde a fertilidade do solo. Então, também existem estudos de que há alguns anos, quanto que nós vamos ter no nosso planeta de solo fértil para o cultivo, para a plantação? Né? Então, algumas pessoas falam assim, mas eu fico em dúvida, onde eu vou comprar? Né? Eu posso comprar numa feira orgânica, numa feira livre. Então, num produto que ele está direto para o consumidor, o ideal é que você veja a declaração de cadastro do produtor. Então, essa declaração significa que ele está vinculado à organização de contrato social, de onde eles conseguem ver que está cadastrado no Ministério da Agricultura. Então, para estar cadastrado no Ministério da Agricultura, ele tem que ter essa declaração de produtor. Porque quando o produto está numa embalagem, ele tem um selo, que desde 2011 é obrigatório utilizar em todo o território então, nacional. Atenção nesse selo, né? Doutora, a gente tem uma perguntinha que veio de um telespectador pelo Facebook, o Caio Capitani dos Santos. Doutora Mariana Imbelloni, como saber se o produto que estou comprando é realmente orgânico? Então, Exatamente através disso. Então, se ele está embalado, ele tem que ter esse selo. Em que selo. lugar ele fica da embalagem? Ele fica tem que exposto estar na à embalagem frente. exposto. Exatamente. Então, se é uma embalagem de caixa fechada, ele tem que estar na frente. Se ela está com envelope, se ela está com papel filme, tem que estar colada à frente. E se você for comprar um produto direto, ele tem que ter essa declaração de cadastro do produtor vinculado ao Ministério da Agricultura. A gente viu aí na reportagem, antes da nossa entrevista, uma feira de orgânicos, né? Ali só vende orgânicos, mas a gente consegue encontrar também alimentos orgânicos em supermercados, feiras livres? Sim, nesse formato. Hoje em dia já tem. Nesse formato, sim. Ele tem que estar embalado, porque como ali você não vai ter um produtor direto, você não tem a declaração dele para que você possa consultar. Então, assim como nas feiras livres tem, né, a licença para a barraquinha que fica exposto, tem que ficar exposta essa declaração de que o produtor está cadastrado para a produção do produto orgânico. E para as crianças, ingerir os alimentos com agrotóxicos isso... é prejudicial também, doutora? Sim, porque o agrotóxico trabalha com a questão da fertilidade. Então, para o futuro, né, pode estar comprometendo essa parte fértil, a fertilidade. Então, é bom, o ideal, que a criança comece a comer sempre os alimentos orgânicos, fora todas essas outras questões que nós já falamos de doenças que possam ser desenvolvidas, várias outras. Sim. Mas a questão da fertilidade, ela é bem pensada aí nessa questão da absorção e da alimentação da criança, porque a criança está em desenvolvimento. E congelar o alimento orgânico, tem problema? Não. Porque muita gente congela, faz até gelo de suco verde, né? Às vezes com verduras. Isso pode? Não pode, assim como qualquer outro alimento convencional. A diferença do alimento orgânico para o convencional é que ele não utiliza em nenhuma parte do processo dele o agrotóxico ou qualquer outro produto químico. Então, os processos para o congelamento são os mesmos, para você poder aproveitar ao máximo que conseguir ali dos nutrientes do alimento. A gente fala muito de verduras e frutas, mas tem outros alimentos também que são orgânicos? Quais seriam, doutora? O frango, por exemplo, as carnes em geral e até o leite. Então, se você cria o gado, né, em pastos que ele fique livre, que ele coma mesmo aquele pasto vegetal, que ele não tenha um grande número de hormônio, uma grande quantidade de hormônio ou antibióticos colocados, e isso então não vai passar para o leite ou para a carne. Na verdade, ele passa numa quantidade menor. Né? O que nós temos de publicação é a diminuição da gordura saturada em carne vermelha e leite quando eles são criadouros, quando são criados em formatos mais orgânicos, mais livres e com alimentação vegetal. E aí, da mesma forma das verduras e legumes, tem que vir com a etiqueta, tem que vir também, a mesma coisa o frango, né? Então, no Brasil, é proibida a utilização dos hormônios desde a década de 70. As pessoas confundem o hormônio com o antibiótico.
né? Então, o uso do antibiótico em excesso também é que prejudica no caso do consumo do frango e o tipo de ração que é dada para o frango. Se ele tem origem animal ou se ele tem origem vegetal, como soja e o milho, por exemplo. O agrotóxico causa câncer também? Não. Também. Ele pode causar a mutação celular, e não só exclusivamente pelo agrotóxico. O agrotóxico é um dos agentes que pode vir a fazer essa diferença no seu organismo e mutar as células, transformando num tumor. E isso né? também de acordo com o consumo, né? Se a pessoa Isso é consumir muito variável. A gente não pode acusar uma única coisa e falar, olha, isso é realmente a causa da doença. Fatores, é né? um dos fatores. Nós temos conjuntos de fatores que vão desencadear doenças no organismo. O uso do agrotóxico é um deles. E no seu consultório, numa dieta, você então pede para a pessoa utilizar os alimentos Pelo orgânicos? menos aqueles que a gente tem na tabela da Anvisa que encabeçam essa proporção de agrotóxico dentro da sua estrutura. E aí, pelo menos esses primeiros, a gente vai conseguindo ir trocando. É isso que eu falei, para que a gente melhore esse consumo, a gente incentive, porque a gente tem que pensar num planeta lá na frente. Sim. Então, a gente não pensa só na saúde de uma forma individual, a gente pensa no produtor, naquela pessoa que está fazendo... Tudo, né? No animal, no sofrimento do animal, né? Quanto bem aquele animal está sendo tratado. Algumas pessoas pensam e falam, poxa, mas eu vou cultivar com o esterco, né? Com os dejetos dos animais e não vou colocar um produto. Então, o dejeto... É uma cadeia, né? Não existe nenhuma evidência científica que há um crescimento parasitológico por conta de fazer isso com as fezes dos animais, com os dejetos dos animais. Então, é melhor que seja tudo de forma natural, da melhor forma, mais junto com a natureza, para que a gente consiga preservar mais o planeta, né? Você falou dos alimentos que são a base aí da dieta, né? Quais seriam esses alimentos, doutora, de curiosidade? Pimentão, morango, e alface. Esses é o ideal consumir orgânico? Esses é ideal consumir orgânico. Então, eles estão dentro dessa lista que tem alface. pimentão, alface, o morango, o pepino, a cenoura também, o abacaxi. Então, são frutas e legumes que encabeçam essa lista. E claro que nós temos os folhosos em geral, que é sempre bom a gente comer o mais natural possível, uma couve. E tem essa questão que também nós temos um estudo francês publicado que melhora a quantidade dentro do alimento, então de ferro, magnésio, por exemplo, da couve. A gente também aumenta o beta-caroteno na cenoura. Preserva as vitaminas do alimento, as vitaminas, né? Quando você não utiliza um produto químico. Então, existe dados científicos para comprovar isso, né? E alguns evidenciam que melhora até a palatabilidade, até o sabor desse alimento também. Tá vendo? Tá aí a dica então, gente. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, doutora Mariana? Um bom dia para você.